Oportunidades. Apoio Cultural Usina de Imagem e FUCAP Business School. Por que os nossos rios estão secando e por que somente chuva não vai resolver o problema? Olá, o programa Oportunidades está começando. Boa noite. Este é o tema de hoje, crise hídrica. Nós vamos conversar com dois especialistas na área ambiental. Eu quero apresentar aqui primeiro o Antônio Sérgio Mendonça. Ele é professor de recursos hídricos da Universidade Federal do Espírito Santo. Boa noite. Boa noite. Agradeço o convite. Obrigado por você ter vindo para discutir esse assunto com a gente aqui hoje. E eu quero apresentar também o nosso outro convidado, é Luiz Fernando Schettino. Ele também é professor da UFES, professor de Ecologia e Recursos Naturais da Universidade. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite também. Eu que agradeço a presença de vocês dois hoje aqui para discutir esse assunto. Nós vamos saber o que pode ser feito para evitar o pior. Vamos falar sobre crise hídrica e vamos tentar responder algumas questões sobre esse assunto. O programa Oportunidades está começando. Bom, muito obrigado mais uma vez por vocês terem vindo hoje aqui falar sobre crise hídrica, uma situação que a gente está vivendo, né? E mesmo com chuva, a gente sabe que não resolve o problema, a gente vai saber por quê, mas eu gostaria de ouvir de vocês primeiro o que está acontecendo de fato, né? Qual é o panorama das nossas bacias, nossas principais bacias hidrográficas hoje aqui no Espírito Santo. Vou pedir para o Luiz Fernando Schettino iniciar essa conversa. Na verdade, nós estamos hoje colhendo todo um processo histórico, o qual, ou por desconhecimento ou por qualquer outra razão, nós não tomamos as medidas e as atitudes necessárias para construir um modelo de uso dos recursos naturais de forma adequada. E isso levou a um quadro que se reflete com a questão da seca nesse momento, a um agravamento da questão hídrica. Então, desmatamento, o uso da terra, ocupação indevida das margens de rios, aterro de áreas de recargas hídricas. Então, esse conjunto todo leva a essa situação que estamos vivendo hoje e que eu sempre digo, né, não é uma questão só de hoje, é uma questão de sempre que nós vamos precisar entender e construir esse modelo, né, novo, melhor, adequado, para que não só a gente reverta nesse momento um caminho, mas que esse caminho se torne um caminho bom e necessário para a qualidade de vida e a proteção dos recursos ambientais. Eu lembro aqui também que no passado, até hoje, atualmente, muita gente faz isso, sabendo que é proibido, que usa os rios como lata de lixo, né? Joga tudo dentro do rio, produtor rural também, que usa defensivos agrícolas e lava os seus tonéis de veneno, vamos dizer assim, nos rios, que isso é proibido, mas no passado isso acontecia muito. Antônio Sérgio, qual o panorama também que o senhor faz sobre esse assunto? Diversos fatores influenciaram o surgimento dessa última crise hídrica e de diversos desses fatores o professor Schettino comentou. Nesse caso em específico dessa período de estiagem, vem de um período prolongado e intenso do El Niño e que fez com que o clima no Brasil inteiro fosse alterado. O El Niño já é conhecido há muitas décadas, inclusive a gente tem registros de quando ocorreram El Niños de grande intensidade, média intensidade, desde 1890. Utilizando os dados hidrológicos que a gente tem das nossas bacias, da região sudeste, tentei correlacionar o fenômeno da estiagem com o El Niño e verifiquei que as últimas 3 mais fortes secas ocorreram exatamente em período de El Niño. Só que as outras secas atingiram mais claramente o norte do estado. E essa última, devido à grave intensidade, chegou à grande vitória. Agora, uma série de problemas nas bacias hidrográficas, o desmatamento que ocorreu, vamos dizer, o descaso com a legislação ambiental. Nós tínhamos um Código de Água de 1930. Ele foi atualizado no final da década de 90, mas nós estamos muito lentamente implementando seus instrumentos que poderiam contribuir para reduzir os problemas em épocas de estiagem. Olha só, as duas principais bacias hidrográficas que abastecem a Grande Vitória é o rio Santa Maria e Jucu, né? São os rios Santa Maria e o rio Jucu.
A nossa repórter Luciane Scarpati, ela fez uma reportagem sobre a seca, né, o nível do rio Santa Maria, que estava baixando muito, e um tempo atrás, uns dias atrás, ela foi verificar essa situação. Vamos ver essa reportagem. A paisagem é bonita, mas contrasta com uma realidade nada deslumbrante. A terra seca e vermelha predomina na barragem de Rio Bonito, que é abastecida pelo Rio Santa Maria da Vitória. Isso aí é uma tristeza para o município, mas não só para o município, para o estado do Espírito Santo. É muito lamentável de ver o rio vazio do jeito que está aí. Difícil até de acreditar, mas aqui, exatamente neste ponto onde eu estou, deveria estar coberto por água. Dá só uma olhada no cenário, é muito preocupante. De acordo com a Agência de Recursos Hídricos do Espírito Santo, a barragem de Rio Bonito, que fica aqui em Santa Maria de Jetibá, já está operando no volume morto. Se não chover, terá água até meados de novembro. E a Cesan, que faz a captação de água para toda a Grande Vitória, já está retirando água daqui, coisa de 500 litros por segundo a menos do que em dias normais. O reservatório ele já passou do seu volume útil, né? Vamos dizer assim, já entrando no volume morto. Então nós já estamos assim no final mesmo do uso da água desse reservatório, que é o que hoje está regulando a água que chega na parte continental da Grande Vitória, né? Então, dentro de mais ou menos aí uns 30 dias, no máximo, essa água não tem mais, e aí nós vamos contar só com a água que o rio produz, né? Que é bem abaixo do esperado para a época, né? Na Grande Vitória, a expectativa é reduzir o consumo em aproximadamente 20%. E mesmo que a chuva venha, os rios levarão um bom tempo para se recuperarem. A seca que vem se instalando assim no estado do Espírito Santo nos últimos 3 anos, né, ela é cumulativa, né? Não se tem a chuva necessária para repor os lençóis, então, portanto, cada ano que passa você tem menos água no recurso. E hídrico é cada vez menos, né? Porque não se repõe essa água. E isso também vai se refletir daqui para frente. Não pode se esperar que uma chuva normal a partir de novembro, né, de volume normal, vá restabelecer esse rio em 1 ano. Né? Não vai acontecer, vai levar pelo menos uns 2 anos para ele ter normalmente a mesma quantidade de água que ele tinha. Em Santa Leopoldina, o rio que corta a cidade, mas parece um córrego. A medição marca pouco mais de 50 centímetros. A irrigação das lavouras já está proibida ou com limitação de horários nesta região. Muito bom. Eu gostaria de levantar 2 questões aí depois dessa reportagem. Uma delas é sobre o uso do volume morto do rio, a captação de água aqui para a Grande Vitória no caso, e a outra questão é a questão das chuvas, né? Somente chuva, como eu disse na abertura do programa, somente chuva resolve? Vamos começar por essa questão das chuvas. Não, a questão, logicamente, se chover, nós vamos ter uma disponibilidade de água maior, parte vai infiltrar no solo e vai melhorar as condições dos rios, pelo menos por um certo período. A questão do reservatório de Rio Bonito, ele está sendo operado de tal maneira que privilegia o abastecimento público da Grande Vitória. Se não fosse isso, nós já teríamos uma situação muito pior com relação ao abastecimento. Então, está sendo liberado gradativamente a vazão. Ou seja, tem que ter chuva e tem que ter investimento. Sem dúvida nenhuma, investimento e de forma planejada, dentro de um plano estadual de recursos hídricos e de planos de bacias hidrográficas, porque a questão hídrica não é na forma de curativo que você resolve, você tem que tratar da bacia como um todo. Como falamos, a questão das chuvas, chover demais, nós temos problemas de inundações. Chuvas, devido ao nosso desmatamento que ocorreu nas nossas bacias, desce uma grande quantidade de lama que faz com que muitas vezes falte água nas nossas casas por motivo de estar chegando tanta lama nas captações que é necessário fechá-las
para evitar entupimento de filtros e outros problemas. Está chegando tanta lama nas captações. Essa questão aí que eu gostaria de levantar também aqui, eu acho que o Schettino poderia responder. O uso do volume morto do rio seria essa lama que está vindo? Porque eu vou dar um exemplo aqui para o telespectador entender. Você imagina uma caixa d'água aqui, ou o rio, né? Tem uma tubulação da empresa que faz a captação, ela não vai até o fundo, ela vai até uma certa altura. O que está abaixo é o volume morto do rio. Decanta vários tipos de terra, de elementos químicos até aqui nesse volume morto do rio. O uso desse volume morto do rio é perigoso, Schettino? Olha, nós, na verdade, estamos numa crise de falta de água. Então, a qualidade da água, não estamos nem discutindo isso, né? Mas, com certeza, que você ter uma água corrente, uma água abundante, é diferente desses volumes mortos. Em São Paulo mesmo usaram isso, né? A quantidade de bactérias que tem, de algas, de resíduos que tem, é totalmente diferenciado. Só que estamos numa crise de quantidade de água. Mas precisamos discutir também a qualidade, como o Antônio Sérgio disse, num plano adequado. E me preocupa porque, assim, daqui a pouco chove e parece que as coisas estão resolvidas. Igual, por exemplo, esse pico que deu de vazão aí. A terra está muito seca, onde tem muito gado, pisa o pasto. Dá uma chuva, a maioria não infiltra, a maioria corre para o rio e a vazão vai lá em cima. Só que 15 dias depois parou de chover, não tem água. Então nós precisamos construir muito rápido um modo de armazenar água. O governo já está preparando aí de fazer algumas barragens, precisa incentivar os agricultores a fazer algumas barreiras nas suas áreas mais íngremes, né? Tem locais que as pessoas podem fazer um terraceamento ou fazer alguma proteção com material agrícola que sobra. Nós temos que fazer com que na hora que chove, uma parte dessa chuva seja retida no solo, para poder manter as nascentes, manter os córregos. E eu tenho insistido numa questão que essa coisa que eu já falei, que nós temos que parar de aterrar áreas de recarga hídrica. Isso tem que ser zero, porque essa água é que garante de uma forma muito importante a manutenção de certas áreas aí de dar a água para os córregos e os rios. E nós estamos aí, ó, ao longo da BR-262, 101, para todo lado, aterrando essas áreas de uma forma, com todo o respeito da palavra, irresponsável. Nós estamos impedindo de ter a água que nós precisamos. Acho que a responsabilidade cabe também não só ao poder público, mas às empresas, a iniciativa privada tem que estar presente nisso aí. Nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente continua com essa conversa aqui no Oportunidades, até já.